paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Hoje nós iremos fazer alguns comentários a respeito da nossa vida aqui na Terra, onde nós não podemos viver sem a ajuda de Deus. Por quê? Porque quando nós vivemos sem a ajuda de Deus, tudo dá errado em nossas vidas. E como nós estamos aqui na Terra aguardando o nosso libertador, o nosso resgatador, assim podemos dizer, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Reis dos Reis, Príncipe da Paz, Deus Emanuel, e nós estamos nesse aguardo dele, mas ele já está com cada um de nós. Quando nós o aceitamos, quando nós o buscamos, ele se faz presente em nossas vidas. E por isso, neste momento, iremos falar a respeito da necessidade que temos de estar constantemente buscando o Senhor Jesus Cristo. Não fomos feitos para viver sem a ajuda de Deus. Nenhum de nós. Não fomos feitos para viver sem a ajuda de Deus. Todos nós dependemos da ajuda de Deus. Nós dependemos do ar que respiramos, dependemos da água que bebemos, dependemos dos alimentos que são direcionados para nós, dependemos da chuva, do sol. Então todos nós dependemos de Deus. Dependemos das plantas medicinais, enfim, tudo nós dependemos de Deus. Uma das boas coisas sobre as coisas ruins, uma das boas coisas sobre as coisas ruins, é que descubro que não posso fazer certas tarefas, nem resolver certa situação, e só Ele pode. Mais uma vez, uma das boas coisas sobre as coisas ruins é que descubro que não posso fazer certas tarefas, nem resolver certas situações, só Ele pode. Temos que conversar com Deus mostrando a nossa insuficiência, onde Ele satisfaz as nossas necessidades. Onde Ele satisfaz as nossas necessidades. Hoje eu tenho a minha casa pronta e quase que 70% do acabamento foi feito pelas minhas mãos e pela da minha esposa. Trabalhamos afinco, direcionado pelo Senhor Jesus Cristo. Mediante o reconhecimento dos meus limites, pois solicitei a ajuda de Deus nas minhas limitações, onde cheguei, onde nunca chegaria sem a presença dEle. Precisava conhecer construções, acabamento, e, no entanto, quando iniciava o trabalho, eu solicitava a sua presença e, nas minhas limitações, Ele me dava todos os conhecimentos que eu precisava e eu executava o serviço. Temos que ser humilde. A humildade, ela é um fator primordial para que possamos conseguir as nossas realizações. Ser humilde significa realmente ser uma pessoa simples. As pessoas realmente humildes diante de Deus são muitas vezes humilhadas enquanto tentam desempenhar a tarefa para a qual foram chamadas aqui na terra. Grandes verdades
mas no geral aplicada erradamente. Alguns acreditam que significa que você pode fazer tudo o que quer, ser tudo o que deseja e ir aonde você queria ir. Quando lê esse versículo de Filipenses 4,13, aonde diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que nos fortalece quando nós o obedecemos, quando nós somos humildes e quando nós nos amamos uns aos outros e amamos primeiramente a Deus. Aí sim, podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, quando escreveu esse texto, foi para nos informar que com a ajuda e a força de Jesus Cristo, iremos onde quer que Ele quer que iremos. Iremos aonde Ele quer que iremos. Fazemos o que Ele quer que façamos. Isto é a diferença. Graças ao Senhor, não é o tamanho, a experiência, a condição financeira, os talentos que faz a diferença em nossas vidas. O que faz a diferença em nossas vidas é reconhecer as nossas limitações humanas. Muitos não querem admitir esta verdade, mas nós somos limitados em poder, mas Deus não. Jesus Cristo não, o Espírito Santo não. Aí sim podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Sabemos algumas coisas, mas Deus sabe tudo. Podemos fazer alguma coisa, mas Deus pode tudo. Você não pode ser salvo enquanto não souber que está perdido. Enquanto você não souber que está perdido, você não pode ser salvo. Mas quando você reconhece que está cometendo pecado, que está fazendo coisas que não deveria fazer, aí sim você pode ser salvo. Você não pode ser forte enquanto não souber que é fraco. Então você tem que reconhecer que você é limitado, que você é fraco. Então você torna-se forte quando você reconhece o poder de Deus sobre a sua vida. Não será fiel enquanto não perceber que você é infiel. Enquanto você não perceber que você é infiel, você não será fiel. Mas quando você passar a entender que você é falho, que você é infiel, que você necessita do Senhor Jesus constantemente, 24 horas, você passa a ser fiel. Você é desobediente, mas enquanto você não souber que você é desobediente, você não obedece à palavra de Deus e não segue Jesus Cristo, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, enquanto você não tiver essa verdade dentro de você e caminhar neste caminho, seguir as pisadas de Cristo Jesus, você não pode entrar no reino de Deus. Quando buscamos o Senhor Jesus Cristo, Ele não só tem poder de lidar com as nossas limitações, como também pode identificar-se com elas, por tê-las experimentado pessoalmente. Porque Ele veio ao mundo em forma humana, natureza humana, para viver e trabalhar entre nós, conhecer nossas limitações e mágoa, ver a fraqueza da carne do homem, sentir a agonia e a dor do sofrimento e da morte. Mas oferecendo, enquanto isso, acesso para nós às riquezas ilimitadas, sem paralelo, insondável de Deus, por meio da sua morte sacrificial na cruz. O maior desejo de Deus
para nós é tornarmos pessoas maduras em Jesus Cristo. Deus deseja filhos crescidos, maduros, enquanto Ele nos colocou em Cristo, por meio da morte dele, ressuscitou-nos como nova criatura em Cristo Jesus, para que nos tornasse semelhante ao Senhor, deixarmos de ser criatura de Deus e tornarmos filhos de Deus. Quando nós reconhecermos que nós somos criatura e que precisamos nos tornarmos filhos de Deus, enquanto nós não tivermos com isto em nossa consciência, nós vamos permanecer imaduros, inseguros. Por quê? Porque nós precisamos e dependemos de mudança. Maduro diz do fruto pronto para ser colhido. Maduro diz do fruto pronto para ser colhido, que já não é mais um fruto em desenvolvimento. Prudente é qualidade de quem age buscando evitar tudo que julga fonte de erro. Prudência, analisar tudo antes de executar. Falar depois que você pensar e analisar o que você vai falar. Você falou, você não consegue mais trazer de volta. Mas você pode evitar de falar coisas que não deve falar. Ser cauteloso, precavido, é isso que temos que ser. Prudente, juiz orientava a respeito de sermos prudentes. Josué também. E Josué, ele nos mostra a prudência em Josué 1:7, onde diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Isso nós temos que ser prudente. Quando nós formos prudentes, nós não vamos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas vamos olhar sempre para o Senhor Jesus Cristo. Em 1 Reis 3:9, o teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então observe mais uma vez que nós temos que ser prudentes, nos julgarmos, examinarmos nós mesmos, nós mesmos temos que nos examinarmos. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Não é outra pessoa nos está nos acompanhando, nos julgando, não. É nós mesmos, tem que analisar, verificar os nossos atos e retroceder imediatamente. Retroceder pedindo perdão, retroceder e caminhar certo. É ser prudente, é isto. No Salmo 64:9, a palavra de Deus também diz: e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudente os feitos dele. Em 2 Reis 19:26, por isso os moradores dela tiveram pouca força, ficaram pasmados e confundidos, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, e como o feno dos telhados, que se queima antes de amadurecer. Então não foram prudentes. Nós temos que ser prudentes. E Efésios 5:15 diz: portanto, sede prudente, como andais? Não como nécios, mas como sábios. Sábio, prudente, vigilante, atento a tudo que está acontecendo, acompanhar tudo de perto, verificar realmente se é o certo ou se é o errado.
e tomar a decisão certa. Pessoas prudentes, nós temos que ser prudentes, principalmente em nosso meio, quando estamos falando do Senhor Jesus Cristo, temos que ser prudentes naquilo que pronunciamos.